Muito bem. Estamos já, como todos já sabem, na quinta temporada desse Uma Graça de Podcast. Esse programa que conversa com pioneiros. Nessa temporada, nós estamos conversando com pioneiros brasileiros e amigos que já estiveram no Brasil, servindo em outros países. Hoje nós estamos com o ilustríssimo casal e queridíssimo Lia e Bard. Esse casal, Lia, baiana, e Bard, holandês, né, Bard? Holandês-canadense. Holandês-canadense. Então, nós vamos hoje conversar com eles, eles vão contar um pouco da sua história, sobre as atividades que eles realizaram, onde eles estão hoje no Suriname. Embora hoje Lia está na Bahia e Bard está onde? Guiana Francesa. Na Guiana Francesa. Muito bem. Então, lembrando os amigos sempre que dê o joinha durante a exibição do programa, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal. Nossa meta, a partir dessa quinta temporada, é atingir 1.000 inscritos no canal. Nós já estamos em torno de 400. Então, nós precisamos de atingir essa meta para que o YouTube comece a reconhecer que esse é um programa de qualidade e, assim, começa a nos ajudar a que esse programa permaneça no ar. Então, como todos já sabem, nossos convidados também, nós aqui nesse Uma Graça de Podcast, nós não apresentamos os convidados. Os convidados é que se apresentam. Então, fiquem à vontade, queridos amigos. Quem vai se apresentar primeiro? Eu. Lia. Lia. Meu nome mesmo é Maria das Graças, né? Mas adotaram me chamar de Lia, e isso permaneceu em todos os lugares que eu chego. Começa a me chamar Graça, mas depois vira Lia em todos os ambientes. Então, Lia, mais conhecida na comunidade Bahá'í. Sou da Bahia. Hoje eu estou com 71 anos de vida, muito bem vividos, e eu sou pioneira na Guiana Francesa, mas atualmente estou provisoriamente no Brasil, já de malas feitas para retornar para a França. Muito bem. Você nasceu, Lia, em família Bahá'í? Não. Conta um pouquinho dessa história. Minha família era católica não praticante, né? Aqueles católicos que só vai na igreja no dia do aniversário, e eu era muito pouco revoltada com a religião em si. Eu tinha muita revolta com isso, e então eu não praticava nada, nenhuma religião. E depois eu conheci a fé Bahá'í na casa de um primo meu, né? E lá eu me identifiquei, conheci o livro Resposta a Algumas Perguntas, que estava na biblioteca dele, eu estava sem ter o que fazer, peguei esse livro e comecei a ler. Quando ele chegou do trabalho, eu perguntei, quem é esse autor Abdul Bahá'í? Eu gosto muito de ler, mas eu nunca vi falar dele. Aí ele falou assim, é da fé Bahá'í. Aí ele começou a me explicar o que era a fé Bahá'í. Depois, olha, eu não sou Bahá'í mais, eu já fui Bahá'í, não sou mais Bahá'í, mas a sua prima Lia, ou sua prima Ildete, ela ainda é Bahá'í. Depois você conversa melhor com ela sobre o assunto. E foi assim que, progressivamente, eu fui conhecendo a fé Bahá'í e me integrei completamente, me dediquei de corpo e alma nessa fé. Muito bem, muito legal. Cada um conhece Bahá'u'lláh e cada um Bahá'u'lláh escolhe de forma diferente, né? E o Bard? Exatamente. Como é que foi, Bard? Desculpe, normalmente... Bom dia. De vez em quando tem pessoas que me chamam e no telefone precisa apagar. Escuta, o problema é que a internet vem do telefone, precisa ficar aceso. Escuta, assim, bom dia. Meu nome é Bart Owen. Eu sou de origem holandesa, nasci na Amsterdã e com 3 anos meus pais imigraram para o Canadá com meu irmão e com minha irmã. E então foi criado lá em Victoria, Vancouver, o lugar mais bonito do Canadá. Honestamente, eu encontrei a fé
através de minha mãe, indiretamente, porque minha mãe era estudante da idioma Esperanto, que era idioma internacional que Abdu'l-Bahá fala e todo mundo fala que é necessário um dia ter um idioma internacional. Então, minha mãe viu a anúncia para Esperanto no jornal, no Victoria, quando eu com 16, 17 anos. E eu fui para aprender. 2 anos eu estudei Esperanto e, finalmente, um dia, o professor me levou primeiro para uma reunião Rosa Cruz. Eu falei, o que você pensava? Ele falou, estava bom. E depois ele me leva para Fireside Bahá'í, do Dr. Danesh, em Uplands, em Victoria. E ainda isso foi muito mais marcante. Para mim, eu fui várias vezes. Depois, eu entrei no meu tempo de adolescente, indo para a universidade. 6 anos, eu perdi contato com a fé. Encontrei de novo em Quebec. Encontrei Bahá'ís lá. Fui lá no oeste do país, no Ilha de Prince Eduardo, e lá me tornou Bahá'í com era uma colega de Rui Hanum mesmo, que era pioneiro lá em O restante da sua família é Bahá'í, não? Só você? Olha, meus pais sempre eram do lado positivo de indiferença. Meu pai era desculpe. Como é que era o nome deles? O nome do seu pai e de sua mãe? Johannes e Johanna. Johannes Filipos e Johanna Antônia. Muito bonito. Porque é importante, depois ali eu falo o nome dos pais dela também, porque nesse momento é muito importante a gente mencionar os nossos pais, porque sem eles a gente também não estaria aqui, né, gente? Exatamente. Como é que era ali o nome dos seus pais? Minha mãe se chama Zumerita, que ela ainda está viva, né? Está com 98 anos. Ai, que beleza. E o meu pai se chama Alcides, o apelido dele é Cecil. E eu tenho um detalhe sobre meu pai. Meu pai, uma vez, ele convidou um padre para vir na nossa casa para benzer a nova casa que nós fizemos, né? E depois aí o padre mandou que eu lesse um texto da Bíblia, né? Aí depois ele perguntou, você é católica? Meu pai que respondeu, não, ela não é católica não, ela é Bahá'í. Ela é Bahá'í. Aí começou a explicar para o padre o que era a fé Bahá'í. O padre, o que é Bahá'í? Ele começou a explicar para o padre e tudo, né? Aí depois falou é uma religião aí mundial que quer unir o mundo todo. Não sei se vai dar certo, mas pode ser que seja. Mas ele não se tornou Bahá'í, não, Lia? Não, ele não se tornou Bahá'í. Mas ensinava a fé, né? Não era muito da entrada na religião, não. Mas a aceitação na minha família, depois a minha irmã declarou Bahá'í, mas também não participou de atividades. Minha mãe também declarou Bahá'í depois, ela foi membro da Assembleia Local de Feira de Santana, depois todo mundo se dispersou, mas ela tem um livrinho dela de orações Bahá'ís em casa. Ai, que bom. Eu gostaria de aumentar uma coisa, porque essa história do pai dela, que não se tornou Bahá'í, minha mãe e meu pai foram visitar lá na Guiana Francesa, em 84, e quando a gente estava no Suriname, fizemos o aniversário de Bahá'u'lláh. E minha mãe depois falou, bom, se os Bahá'ís festam tão gostoso, eu gostaria de ser Bahá'í também. Muito bom, muito bom. Mas então, nenhum dos dois nasceu em família Bahá'í, encontraram o Bahá'u'lláh pelo caminho, ou Bahá'u'lláh escolheu vocês, né? Quer dizer, nos escolheu realmente, porque as histórias, nossos caminhos são tão tortuosos para lá e para cá, que é quase que inacreditável como é que a gente acabou se tornando Bahá'í, né? É como se não tivesse nada para dar certo, mas tudo deu certo, né? Mas então, aí vocês cresceram, Lia, eu conheci Lia na Bahia, convivemos muitos anos durante um período de no meados dos anos 70, né? 76, 77. Mais ou menos, 70. Né? Então, nós tivemos... Oi? Entre 70 e 73, mais ou menos. Então, nós tivemos uma convivência maravilhosa, nos tornamos irmãos, que a gente costumava chamar aquele grupo de irmãos individidos, que a gente não se dividia, né?
Então, são muitas histórias. Mas acabou, vocês cresceram, desenvolveram o conhecimento Bahá'í e começou a aumentar as responsabilidades de cada um e a consciência, né? Como é que foi que o Bart foi parar? No Suriname ou na Guiana Francesa? Eu cheguei em Suriname, fiquei uma semana para encontrar a Assembleia Nacional. Na época, a Assembleia Nacional era da Guiana e do Suriname. Depois eu fui para... faz 41 anos que eu cheguei aqui na Guiana Francesa pela primeira vez. O seu áudio deu uma tremidinha, mas acho que deu para entender que você chegou primeiro na Guiana, né? Sim, não, faz 41 anos, antes de ontem, que eu cheguei aqui na Guiana Francesa. Muito bem. Mas teve um período que vocês moraram no Suriname, não foi, não? Ela morava. Não. 6 meses. Ah, tá. Eu morei 6 meses. É Guiana Francesa, então. Mas aí conta, como é que foi? Tem o episódio de como é que Lia foi parar na Guiana Francesa, é um episódio muito interessante, né? Porque parece que ela estava fazendo um trabalho para levantar pioneiros para outras metas do Brasil e fora do Brasil. E acabou ela sendo uma dessas pioneiras, né, Lia? Eu estava fazendo levantamento de pioneiro para ir para o Suriname. Eu não conhecia nada do Suriname. Tá. Aí eu encontrei com o Anthony, né? Telefonei para Anthony, que ele teve com o Barco dos Verdes, quando o Ia Hanum, ele era jornalista, fotógrafo na época, né? Aí eu perguntei para ele, me fala aí um pouco do Suriname para eu dar um pouco de picante para que as pessoas se levantem para ir para o Suriname, que era uma meta do Brasil. Aí ele me deu uma explicação, ele falou, tem muitas línguas, tem muitas nacionalidades no Suriname, e me deu toda aquela dica de estímulo, né? E na conferência Bahá'í, eu estava fazendo essa apresentação do Suriname para levantar pioneiros para o Suriname. Aí, então, o senhor Dorian Seabra levantou, tem um jarrinho de flores ao lado do palco, né? Ele tirou uma rosa, pegou Dona Tuba pela mão e veio os dois segurando a rosa e chegou para... Querida, esta meta é para você. Aí eu entrei em pânico completamente. Eu digo, o quê? Não! Aí estava a Padinha também, estava, acho que, Roberta Grari. Os dois olharam assim para o lado e ficaram fazendo sinalzinho. Não! Aí eu fiquei assim, será que eu fui? Será que eu pego? Será que eu não pego? Aí depois eu fiquei pensando, tá bom, eu fico com essa meta, eu vou ficar com essa meta. Foi assim que eu decidi ir para o Suriname como pioneira. Era para 2 anos, né? Não, eu não sei se a meta, não me lembro se a meta era de 1 ano ou 2 anos, mas era mais ou menos uma coisa assim, não era uma definitiva, era uma meta de pioneiro temporário, né? Temporário. Naquela época não tinha esse conceito que tem hoje de pioneiro de curta duração, né? Era pioneiro, o cara saía da sua cidade. Era pioneiro e pronto. Isso, mas é muito bom quando a gente fala de pioneiro, de pioneirismo, a gente entender o conceito Bahá'í de pioneiro. A Casa de Justiça, nos anos 70, me parece, numa de suas mensagens, alguma Assembleia Nacional perguntou para ela o que significa ser pioneiro. Porque, no sentido da palavra, é aquele que é primeiro, né? Eu falo para alguém da fé, se eu estou no supermercado e estou do lado de uma pessoa e falo da fé para ela e ela nunca tinha ouvido antes, significa que, naquele momento, eu fui pioneiro para ela naquela mensagem. Então, pioneiro, esse é o sentido da palavra. Então, a Casa de Justiça define pioneirismo como todo aquele Bahá'í, pioneirismo Bahá'í, né? Todo aquele Bahá'í que sai da sua cidade e vai para outra e ensina a fé, continua vivendo a sua vida Bahá'í. Então, esse é o conceito de pioneiro. Hoje, tem o conceito de pioneiro de curta duração. Hoje, o pioneiro pode ser pioneiro até na sua rua, pode ser pioneiro no bairro vizinho, na vizinhança da sua cidade, enfim. Então, hoje, o conceito de pioneiro é bem amplo, porque naquela época que vocês vão relatar a história de vocês, nos anos 70, o próprio Brasil tinha muitas capitais que não tinham pioneiro. Hoje não tem nenhuma capital que deixa de ter pioneiro e muitas das maiores cidades do país também têm pioneiro.
Então, cada vez mais vai ficando escasso metas para pioneirismo, né? Então, Exatamente. quem aproveitou, aproveitou, né? Mas e o Bart? Lia falou como é que ela foi parar na Guiana Francesa, primeiro no No Suriname, no Suriname. Suriname, e depois Guiana Francesa, né? Sim. Sim. Então, quando eu estava no Canadá estudando, eu encontrei vários barrais falaram sobre essa ideia de pioneiro. Então, eu fui lá no Toronto para um seminário para falar do assunto e decidiram que eu iria para Guiana Francesa, porque está faltando. Sabe que Guiana Francesa é francês e o Canadá tem pessoas que falam francês, como eu, e outra, e preferidos têm o melhor contato com os povos lá, né, aqui na Guiana Francesa. Então, depois fala que não tinha mais dinheiro do fundo para enviar para a Guiana Francesa, vamos te enviar para Zaire, no Congo. Nossa Senhora. Depois isso o Canadá que fala, o caso de justiça fala, não, envia ele, pegou o dinheiro e envia ele para a Guiana Francesa. Então, eu fui para a Guiana Francesa e cheguei, eu morava na fronteira. Como eu falo holandês também, era muito confortante de ir no Suriname falar holandês. Eu viajei muito no Rio com um membro do Corpo Auxiliar, que era holandês também, visitando as pessoas. Dessa maneira, eu aprendi o crioulo do Suriname com ela. E depois eu fui eu estava morando lá 2, 3 anos, depois nós fizemos a eleição da nossa Assembleia Nacional, em 84 eu fui o secretário, então eu fui morar na capital, e depois, em 85, eu fui para o Canadá. Eu falei com o Barrola, ele falou, oi, Barrola, faz 3 anos que estou aqui sem trabalhar, porque estava sustentado pelo fundo do Canadá. E eu falei que, por favor, me dá um trabalho, outra coisa, para eu ficar. Então, eu cheguei do Canadá, aquela noite, 3 horas de manhã, e foi na casa do fiquei emocionado. Fiquei na casa do membro do Corpo Auxiliar, abri a porta do meu quarto, e lá tinha uma silhueta na minha cama, que era minha esposa. Uhum. Muito bem. Vocês vão chegar, vamos contar lá. Mas sabe uma coisa interessante para os nossos espectadores e ouvintes Sim. também, porque tem gente desse nosso Uma Graça de Podcast que eles não nos veem, eles só ouvem. Eles colocam no carro e deixa ouvindo, enquanto estão dirigindo num trânsito terrível das grandes cidades aqui no Brasil, e ficam nos ouvindo. Então, esses ouvintes e esses espectadores, é bom entender um pouco da geografia, e porque, como são países do norte, que faz fronteira com o norte do Brasil, são muito pouco conhecidos, né? A gente confunde muito, tem a Guiana Francesa, tem o Suriname. Quer dizer, Suriname tem origem holandesa, eu acho, né? Dos Países Baixos ali, né? A Guiana Francesa, mais ou menos de dominação francesa, tanto é o nome. Isso. Então, fala um pouquinho sobre essa questão geográfica para que esses nossos espectadores se situem quando você estiver contando as histórias de ensino, a vivência de vocês nessas terras. Bom, eu gosto muito de geografia, eu vou tentar explicar meu lado. Porque, bom, toda a América do Sul era o espanhol, ou era português, ou era inglês, na Guiana Inglesa, ou era holandês lá no Suriname, ou era francês, era Guiana Francesa. Então, todos esses países pegaram independência, a Venezuela, tudo na época de Bolívar, depois o Brasil também, depois foi Guiana independente em 67, então era britânica, ficou independente. Depois, ao lado da Guiana inglesa, tem o que era Guiana holandesa, que virou Suriname em 1975. E cada vez que tinha independência, tinha seu próprio Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional do Suriname foi em 1977. E depois, a Guiana faz sempre parte da França, é um tipo de Hawaii dos Estados Unidos, sabe, que é um estado, ou um departamento, fala.
Então, faz sempre com todas as vantagens de ficar parte da Europa, ok? Então, tem muito imigração aqui. Eu vivia como tradutor durante 33 anos de tradução do Brasil, do Suriname, do Guiana, do República Dominicana, do Peru, do Venezuela. Então, tem muita imigração aqui na Guiana Francesa. Então, o povo é muito misturado, tem muito haitiano também que veio aqui. Agora, recentemente, 2, 3 anos, muitos sirianos passam por aqui, passam por Brasil, chegam aqui no desejo de ir para a França. Muito Afeganistão também, afegão. Então, isso é uma mistura de povos, mas em comparação com as Antilhas, no Caraíba, a convivência é muito boa entre as pessoas. Que bom, que bom. A Guiana Francesa tem um filme muito famoso, fez muito sucesso no Brasil, que foi Papillon. Exatamente. Esse filme fez com que as Guianas, ali, aqueles 3 territórios, passassem a ser um pouco mais conhecidos, né? Mas e aí? Aí vocês foram, aí Lia levantou de pioneiro e tal, e como é que vocês se conheceram? Essa é uma história realmente muito bonita, né? Com muitos detalhes. Pode contar todos os detalhes. Por que eu acho que é muito importante também contar? Apesar de ser uma coisa pessoal, né? Mas é para mostrar para esses nossos espectadores como é que realmente um relacionamento entre 2 barrais surgem de maneira tão bonita e depois ambos dedicam suas vidas, depois vêm filhos, à fé. Então, realmente é uma história que vira uma história exemplar para aqueles que são solteiros, para aqueles que já estão casados. Então, eu acho que vale muito a pena vocês entrarem nos mínimos detalhes, sem preocupação com o tempo. Geralmente, mulher é que gosta de contar essas coisas, né, Bart? Tá, eu vou começar, Bart vai complementar. Isso, vocês vão complementando um ao outro. Bart já começou falando que ele chegou no Suriname e entrou no quarto que ele dormia de vez em quando, e aí me viu dormindo na cama que ele dormia, olha só. Aí, no outro dia de manhã, no café da manhã... Vocês não se conheciam, né, Lia? Não. Ela tinha chegado quando estava ausente. Eu tinha um mês, mais ou menos, que eu tinha chegado de pioneira no Suriname. Eu vou voltar um pouco, viu, Padinha, porque isso aí é muito interessante. Antes de chegar no encontro, eu vou voltar um pouco no tempo. Por favor. É que, quando eu estava no avião indo para o Suriname... essa história também é maravilhosa, hein? Por isso que eu vou te contar. Então, eu conheci uma menina, né, veio ao meu lado, começamos a fazer amizade e tudo, e conheceu ela falou assim... No avião? No avião. Aí a menina falou assim, olha, o Suriname acabou de ter um golpe de Estado, né? Um golpe de Estado mesmo, né? E o aeroporto estava cheio de militares. Ela falou, está cheio de militar. Se perguntarem para você se você tem dólar, você diz que não. Mas eu tinha trocado dólar no Brasil e no banco botaram um carimbo no meu passaporte dizendo que eu troquei dólar. Pronto. Aí eu digo, pronto, e agora? O que é que eu vou fazer? Se está no meu passaporte, eu vou mentir? Não posso, né? Aí eu falei assim, não vou mentir, vou ficar calada, né? Se perguntar, eu faço de conta que eu não ouvi a pergunta, que eu não entendi nada. Como eu não falo holandês, eu faço de conta que eu não entendi a pergunta. Isso tudo você está vindo para o Suriname, né, Lia? Suriname. Quando chego no aeroporto, eles olham meu passaporte, passou em 3 polícias, passou 1, 2, 3. Ninguém viu nada de dólar nem nada, não me perguntou nada de dólar, só olharam meu passaporte, não me perguntaram nada sobre dólar. Eu saí, chego lá fora, fico esperando os barrais. Ninguém veio me buscar. Isso era mais de meia-noite, né? O aeroporto é muito longe, bem deserto mesmo, sabe? Deserto. Aí, cheio de polícia por tudo quanto é canto, você fica até com medo, né? Aí, nada de barrar chegar, e aí essa menina falou, me viu sozinha, já todo mundo indo embora, né? Ela veio assim, olha, eu vou esperar com você um pouco, se alguém não vem te buscar, você vem comigo, porque eu estou esperando também o meu namorado que vem me buscar. Aí, esse namorado chegou, deu carona,
eu fui com ela para o hotel dela, né? Um hotel onde ela é. Depois eu vou falar sobre esse hotel. Sim. Aí, Essa menina era brasileira, né, Lia? essa menina era brasileira. Quer dizer, já começou a embarrar lá dando uma colher de chá, né? Exatamente, olha só, bota essa menina do meu lado, né? Aí chega lá, ela dormiu no outro dia de manhã, a gente começou a ligar para os 3 números de telefone que eu tinha, nenhum telefone atendia. Aí ela fez, bom, embora sair, eu tenho que ir no porto buscar umas roupas para mim, né? Que eu vou vender, e você vem comigo? Eu digo, sim, tá, tudo bem, vamos. Aí saímos, né? No caminho ela disse, vamos pegar uma carona, que é um pouco longe e tal, então bora. Ela dá a mão, um senhor para o carro, dá carona para a gente, muito gentil, e começou a conversar. E ele perguntou para mim, e você, o que, é que você está fazendo aqui? Ele falava um pouco espanhol, sabe? Aí ele falou em espanhol para mim. E você, o que está fazendo aqui? Aí eu fiz, eu sou Bahá'í, eu vim para cá, cheguei ontem, então eu cheguei aqui como pioneira. Ele deu um freio no carro, olhou para trás, o que a menina quer, você repete aí para mim. Eu falei, eu sou Bahá'í. Ele fez, e eu falei assim, olha, eu não estou encontrando nenhum Bahá'í aqui. Ele chegou e falou assim, eu sou membro da Assembleia Nacional dos Bahá'í do Suriname. Nossa Senhora! Aí ele me entrou em contato logo com... Ô, Bade, você não pode chorar toda hora, não. Você tem que segurar a emoção aí. Eu me hidratei antes de podcast. Desculpa, Lia. Aí ele chegou, me entrou em contato, né, me conciliar, foi me buscar no outro dia, nesse mesmo dia à tarde, ela foi me buscar lá no hotel, né? Aí ela foi, Eu não pegou, entendi, levou... eu não entendi só uma parte. Esse motorista era o namorado da menina? Não, esse motorista é um carona que parou para a gente. Ah, é o carona na estrada que vocês pediram para ir para o porto. Isso. Tá certo. Aí foi a carona que ele parou para dar carona para a gente. Tá certo. E aí, pode continuar. E aí, quando ela saiu, ela falou assim, sabe em que hotel que você está? Eu digo, você estava? Eu falei, não, eu vim com uma menina e nós nos hospedamos. Ela falou, esse hotel daí é um hotel de baixo escalão, é para as meninas que vêm do Brasil ou de outros lugares para trabalhar em clube de prostituição aqui no... Nossa Senhora! Eu lembro tudo bem, não teve nenhum problema, foi... Eu lembro eu que nem a gente saía... nada. Que coisa! Eu lembro que a gente, quando saía para ensino, o Comitê Nacional de Ensino, seu Razi, falava assim, gente, vocês têm que se hospedar numa pensão ou num hotel digno e barato. Aí eu falei, seu Razi, tem que escolher, ou é digno e caro, ou é barato e vagabundo, porque digno e barato não tem. E aí? Mas ele até, esse daí era digno, né? Bem digno. É até bonito esse hotel. E, bom, aí eu fui para a casa dessa Bahá'í, e na casa dela foi que eu me hospedei, né? E eu dormi lá na casa dela. E daí, passado uns 2 dias, Bart chega também na mesma casa e vai dormir na mesma casa, né? E lá ele teve aquela história, né? Que ele abre o quarto para dormir e eu estou dormindo na cama dele, né? Mas no outro dia de manhã a gente começa a conversar, mas a comunicação era mais de mímica, sabe? Ele falava um pouquinho de português, eu tinha feito algumas aulas de inglês e um pouquinho de holandês antes de embarcar, né? Que eu tinha que estudar porque eu estava indo para um lugar que eu não conhecia nada, e meu inglês era verdadeiramente primário, então era uma comunicação meio difícil. Mas depois disso, né, ele foi embora, no outro dia ele viajou, foi para a Guiana Francesa, e depois a gente se encontrou uma vez, né, no ensino. Todos os nossos encontros foi para ensino na fronteira, né, entre o Suriname e a Guiana, que os dois fazem fronteira através de um rio. E nessas atividades de ensino, a gente se conheceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né, 4 vezes. Aí, na 4ª vez, ele me pediu em casamento, e não falava nada, viu? Aí me deu uma aliança e botou no meu dedo. Aí eu, o que é isso? Sem me dizer nada, sem ter nenhuma intenção de namoro, nem nada.
Bard agora vai explicar como é que isso aconteceu. Como é que foi isso, Bard? Sim. Não, mas foi verdadeiramente, a gente fizemos viagens de ensino no aldeia ameríndio, lá no indígena, e depois ela foi para uma escola de verão em Cayena, com grupo, e eu era com outro amigo canadense que é pioneiro. E as mulheres, tem várias mulheres holandesas que chegaram do Paramaribo para a escola de verão. E todos ficam apaixonados por outra paixão. Se lembra, Ed? Então, e depois ela voltou para a Guiana Francesa. Outro dia eu consegui um trabalho, para a primeira vez em 3 anos. Eu consegui um trabalho. Foi aquela oração que eu fiz com Deus lá no Canadá. Eu liguei para ela. Eu falo, Lia, eu consegui um trabalho. Ela se pergunta, por que ela está ligando para mim? Para dizer que eu encontro o trabalho. Então, tinha pensamento já atrás, subconsciente. E depois a gente... depois fizemos ainda duas viagens lá. Uma vez a gente estava lá, ele estava voltando para o Suriname. Eu desenhei um coração, ela desenhou uma coração, e depois ela colocou 2 pequenos corações embaixo. Já estava dando recado também, né, Lia? Ela é artística, eu sou músico, ela é artística, ela gosta de desenhar. Você é músico e ela que é artista, né, não? Não, assim. Mas você já é casado há tantos anos com Lia, já sabe o suficiente que baiano não nasce, Bard. Baiano estreia. Eles já nascem cantando, já nascem dançando. Festejando isso. Poxa, mas que coisa, que incrível, né? Realmente, como é que as coisas acontecem, né? E aí, pronto, afinal, ela aceitou, né? E como é que ficou a situação de autorização dos pais? Isso foi com a distância, com o telefone. Porque os amigos... Não, eu acho que a mãe de Lia foi ver com o membro do corpo auxiliar, coisa assim. Meus pais falaram no telefone, eu acho que falaram com o membro do corpo auxiliar para dizer que estava de acordo. É importante, porque muitos amigos que nos assistem não são barrais ainda. São, assim, tão interessados em conhecer como é que é essa vida barrai de pioneiro. Porque na fé barrai, como não tem sacerdotes, né? Então o sacerdócio é feito por nós mesmos, né? Quer dizer, cada um tem sua vida, suas profissões, seus afazeres, e ainda assim tem a responsabilidade espiritual de ensinar a fé, né? Então, não importa na fé Bahá'í, a lei do matrimônio, dada por Bahá'u'lláh, não importa a idade dos cônjuges, do namorado e da namorada. Se eles desejam contrair matrimônio, se eles querem se casar, eles têm que ter autorização dos pais vivos, né? Então, Bard já tinha naturalmente mais de 21 anos, Lia também, mas mesmo assim tiveram que pedir autorização dos pais e não teve problema, né? Não. No meu caso, como a minha mãe espiritual, Ildete, que eu falei no início, né? Sim. Eu falei para ela que tinha intenção de casar e precisava dessa autorização dos meus pais. Então, ela viajou, meus pais moravam em Feira de Santana na época, ela veio em Feira para pegar a autorização dos meus pais para eu casar. Então, eles deram a autorização por escrito, bonitinho e tudo. É importante esse detalhe, porque, às vezes, quando os pais estão longe, mesmo quando estão perto, é importante dar autorização por escrito. Quando eu conheci Verônica em Manaus, aí vai um pouquinho da minha história no meio aí, né? Eu queria só lembrar vocês, porque às vezes eu estou olhando para cima, estou olhando para o meio, estou olhando para baixo, porque cada um está numa posição aqui na frente do computador. Então, quando eu olho para baixo, é porque eu estou olhando para a Lia, né? Quando eu olho para cima, eu estou olhando para o Bard. Mas, enfim, quando eu conheci Verônica, nós passamos por esse processo de conhecimento e tal, ela participando de atividades barrais por quase 2 anos. A minha sogra gostava demais de mim. Quando eu ia almoçar lá na casa deles, né? Eu gosto muito de peixe, né? A parte do peixe que eu mais gostava, ela separava. Os filhos ficavam uma arara.
cheio de ciúme, né? Agora é o Pádua, a parte melhor é para o Pádua, a costela é do Pádua. Bom, minha sogra gostava muito de mim. Até que um dia que eu fui pedir Verônica em casamento e falei dessa lei do matrimônio. Eles eram católicos, Verônica é católica. Verônica participava de toda a atividade, fazia até jejum, mas era católica. Até chegava na época da eleição, ela era eleita mesmo da Assembleia Local. Todo mundo, a Verônica foi eleita. Aí alguém falava, não, mas ela não é Bahá'í ainda, declarada. Aí tinha que fazer uma nova eleição para aquele cargo. Até que eu fui pedir ela em casamento e a minha sogra não autorizou. Ela falou, não, estamos na fé Bahá'í, meu sogro autorizou. Aí ela falou assim, então na fé Bahá'í, para vocês casarem, não importando a idade, vocês têm que pedir autorização? Eu falei, tem. E se o pai ou a mãe não der? Eu falei, não pode casar. Falou, então eu não dou. Porque Verônica, tanto católico em Manaus, ela vai escolher logo um que não é? Não vou autorizar. Aí a família inteira, meus cunhados, minhas cunhadas, porque Verônica tinha irmãos e irmãs, todo mundo caiu de pau na dona Carminha. Que isso, mãe? Como é que a senhora não vai autorizar? Pá, uma pessoa maravilhosa. Aí encheram minha bola, né? Falaram de qualidades que eu nem tinha, né? Nem uma pessoa de respeito, né? Passou lá, sei lá, algumas semanas, ela continuou conversando comigo. Eu falei, eu posso continuar vindo aqui, visitar a Verônica, visitar a senhora? Não, pode vir, você é nosso amigo, mas casar com ela, não. Eu falei, tudo bem. Aí, continuei indo lá, namoro, né, que a gente fala, até que passou algumas semanas, ela falou, olha, eu pensei melhor, eu autorizo. Mas eu não vou no casamento, não. Eu falei, mas a senhora lembra que nós vamos casar na Igreja Católica e vamos casar na fé Bahá'í. Falei, pois é, mas eu não vou, não. Passou mais algumas semanas, ela falou, eu vou. Então, quer dizer, era assim tudo devagarzinho. Mas o importante é o que gerou na família. Os irmãos começaram a ler mais sobre a fé Bahá'í. Que história é essa? Verônica tinha 21 anos, eu tinha 24. Todos os dois maior de idade. Um dos irmãos de Verônica falou, mãe, eles nem precisavam pedir autorização. Olha o respeito que essa religião tem pelos pais. Podiam casar, são maior de idade, casam e não tem dá a mínima satisfação, não. Mas na religião deles tem uma lei que tem que pedir. Aí, por outra, a fé Bahá'í também cresceu em prestígio dentro da família de Verônica, né? Bom, e acabou ela autorizando, meu sogro já tinha autorizado, casamos na igreja, casamos no cartório, casamos na Igreja Católica e casamos na sede Bahá'í. Quer dizer, a gente ficou bem casado, né? E esse ano, agora que vem, faz 43 anos. Mas então, essa é um pouquinho da minha história também, desse consentimento, né? É uma coisa muito bonita, né? Mas e aí? Muito. Continua no ritmo aí. Casaram, Lia deu o braço a você e casou. Foi. Lia deu o braço a você e casou. Bom, se Barral lá botou na minha frente, é porque é para mim mesmo. Obrigado. Então, nós continuamos. Aí fomos morar na fronteira, né? Mas o casamento, essa parte aí do casamento, Bart vai contar para você, viu, que ele sabe mais melhores detalhes. Esse episódio do casamento, eu fiquei sabendo recentemente como é que aconteceu, dá um filme, dá um verdadeiro filme de aventura. O Bart tem que contar em detalhe, Bart, porque é muito interessante. Bom, quando em setembro eu mudei, eu consegui um trabalho meio tempo de música em Cayena. Cayena, lembrando sempre, Bart, assim, só para contextualizar, Cayena, capital da Guiana Francesa, Paramaribo, quando fala Paramaribo, Suriname. Isso. Então, eu estava com mais vontade de morar na fronteira mesmo. Então, eu pedi para a Educação Nacional se tinha um trabalho para mim em Saint Laurent. Ela encontraram eu aprendi que tinha meio trabalho, meio posto de inglês, de música também. Então, eu mudei para Saint Laurent. Eu estava morando no pátio de uma Bahá'í haitiano, dormindo na rede, ensinando durante o dia. Era meio tempo, então não era tão complicado. Então, a gente, nessa época, isso foi outubro, coisa, então a gente estava sempre se frequentando, eu e Lia. Em novembro fizemos a fiançaria. Noivado.
Esqueceu? Noivado. 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 E então, e depois decidimos se casar, e foi 21 de dezembro. E combinamos com a prefeitura municipal, e eu estava falando onde vou fazer o casamento Bahá'í. Então, normalmente, como no início de setembro, eu estava ensinando, toda quarta-feira, ensinando inglês lá na prefeitura de Kiev, prefeitura nacional da Guiana Francesa. E peguei corona, é 250 quilômetros. Eu peguei Nossa, você ia uma corona vez de por manhã, semana. Você ia vez uma por vez por semana, semana. Nossa. até Caiana para dar um curso de 1 hora, 2 horas, coisa assim. Depois voltava para... Então, aquele dia, aquele quarta-feira, antes do sábado do casamento, eu não encontrei carona. Eram 9 horas. Normalmente, se você não encontra 5 horas de manhã, você não encontra mais. Então, 9 horas, não tinha encontrado. Eu voltei para casa e falei, eu vou procurar o lugar do casamento. Então, eu saí com a minha bicicleta e fui procurar nos aldeias. Tem muitas aldeias indígenas que são simpáticos, um gostoso lugar na beira do rio do Maroni. Eu continuava de bicicleta, começa a chover, era quilômetro 9, então 9 é o símbolo para Bahá'í, não é? Então tinha um pequeno abrigo, eu me coloquei embaixo do abrigo, eu fui olhar, era só floresta em volta, só floresta, e tinha um pequeno pomar de laranjeiras ao lado. Eu falei, palmeira de laranjeira, que lindo lugar para casamento, eu falei. Voltei para São Laurent, e perguntei, para quem é esse terreno lá? É da senhora que mora lá no hospital, ela só volta sexta-feira. Então, sexta-feira à noite, eu fui lá na casa dela, bati na porta. Ela fala, olha, eu gostaria de fazer meu casamento Bahá'í no seu terreno amanhã. Posso ter a sua autorização? Ele fala, sim. E depois, naquela época que não tinha telefone celular, ligando para todo mundo em Caiana, a maioria das Bahá'ís de Caiana, 250 quilômetros para o outro dia, para casamento. Puxa. E a pessoa ligava para as pessoas de Paramaribo, também, que era 200 quilômetros do outro lado, no Suriname. Quando você fala em 250 quilômetros, só para os amigos entenderem mais ou menos essa distância, é como se alguém saísse de Mojimirim e fosse para Belo Horizonte, que são 500 quilômetros. Quer dizer, 250 para ir, 250 para voltar. Exatamente. Então, combinamos amanhã, o outro dia, fizemos o casamento na prefeitura municipal, e depois nós fomos, tem um Bahá'í que morava no meio entre São Laurent e Caiana, tinha um tipo de fogonete, um tipo de caminhão, e a gente estava andando na rua e a gente viu uma casa abandonada. Intuição, a gente entrou lá e encontramos bancos abandonados, bancos abandonados. Então, a gente pegou, vamos emprestar, colocando no caminhão, levamos lá, tem pessoas sentadas. Tinha uma grande árvore caída também, que era para pessoas sentar no meio do pomar. Então, bem romântico, né? É muito... Deus tem jeito, ele tem jeito. Depois a gente voltou para Saló, era 9 quilômetros da cidade, então todo mundo deixaram a gente lá. Como? Quem celebrou o casamento? Foi um Bahá'í. Deve ter um presidente de Assembleia Nacional, pessoalmente, que ele não podia viajar, ou decidiram não viajar. E tinha um amigo nosso, Paulo Campos, que celebrou com a gente. Uhum. Então, fizemos essa parte, e depois, muito bonito. Sabe que tinha 25 pessoas no casamento? Sabe quantas nacionalidades, grupos étnicos tinha? Não. 16. Puxa vida. Quase cada um de um lugar, né? Cada um de um outro lugar. Então, a gente voltou para casa. Então, Lia vai contar o que aconteceu. Desculpa perguntar, assim, interromper, mas essa mistura toda, isso facilita ensinar a fé ou dificulta? Olha, o problema na Guiana Francesa, na comunidade Bahá'í,
é que muitos dos nossos barrais eram do Suriname, mesmo Saramaca, que era o marrom, como fala marrom, tipo de escravo, quilombanos, Sim, quilombola. pessoas que não tinham instrução, que não sabem ler, que não sabem escrever, não falavam francês. Então, se você não fala o idioma deles, já não tinha matéria do Instituto Rui na época também, ok? Então, isso foi só chegou ao Instituto Rui foi 8 anos depois, 93, quando o primeiro Bahá'í Mari Brown chegou do Colômbia, lá foi no Suriname que a gente fez. Então, por isso era complicado. Fizemos muitas visitas de amizade. Eu sempre cantava, eu fiz aula de criança, porque eu conheci mais ou menos 2, 3, 4 músicas em holandês, em surinamense, em crioulo. Mas era um desafio de reunir as pessoas, mesmo entre os próprios surinamenses do Suramaca, eles são muito divididos por aldeia. No pensamento deles, eu não conheço bem as pessoas das outras aldeias, estão um pouco desconfiados, tudo. Então, mas para casamento, todo mundo estava lá. Então, sim. Então, Lia vai contar o seguinte: a gente foi para casa, depois do casamento, Lia continua. Lia? Lia, você está ouvindo, Lia? Nós não temos casa, né? Depois do casamento Bahá'í. Conta. Depois do casamento. Depois do casamento Bahá'í, a gente tinha que passar a nossa lua de mel do outro lado, no Suriname, na fronteira do Suriname, né? Albina. E do local da casa, a gente tinha que ir para a aduana para poder atravessar para o outro lado. Certo. E a gente não tinha, todo mundo foi embora, a gente ficou sem carro e tinha que ir andando, né? Mas aí a gente encontrou uma carona atrás de uma caminhonete cheio de cartão, de coisa de loja, né? E levou a gente até a fronteira. Atravessamos a fronteira, fomos para a lua de mel do outro lado e depois nós fomos para uma escola de verão, já na capital. Depois nós fomos para a viagem de ensino na fronteira entre já o Suriname e a Guiana Inglesa. E vocês tiveram problema de visto, não? Para passar da fronteira? Não, isso não tinha problema nenhum. Eu não precisava de visto para ir para o Suriname, e nem Bart também, como canadense, não tinha problema. Mas logo também eu consegui rapidamente, porque como eu fiz amizade, muita boa amizade lá no Suriname, né? Eu comecei a dar aula no Instituto Brasileiro, da Embaixada Brasileira, então eu fiz muito boas amizades. Então eu consegui logo um visto permanente para a Guiana Francesa. Muito legal. Os amigos estão vendo que o Bart levanta ali, está ajeitando as coisas, porque esse nosso episódio de hoje está sendo um grande desafio, isso, porque as distâncias são bem longas, bem desafiadoras mesmo, né? E graças a Deus a internet está nos ajudando a não cair a conexão, né? Mas aí vocês, depois do casamento, tem uma casa, né? Não tem uma história de uma casa maravilhosa que tinha um monte de... Tipo as 7 pragas do Egito, como é que era? Bart vai contar essa história. Não contou que quando eu chego do Suriname, depois da lua de mel, era o 31 de dezembro. Então, a gente atravessou o rio, não foi dezembro, e depois dormiu de novo na rede, em frente do casa do amigo haitiano. E ele fala para a gente, sabe, que tem um quarto atrás da minha casa que se liberou. E se vocês querem, podem... Imagina, eu vi tantas pessoas preparando para se casar, precisa ter o caso, precisa ter o carro, precisa ter um bom trabalho, precisa ter poupança e tudo isso, mas honestamente a gente coloca Deus aí prova, prova as pensões de Deus. Então a gente mudaram lá para esse quarto que não tinha água, que não tinha sanitário,
que tinha... Não tinha móveis? Não tinha móveis, nada. Então, a gente se virou. E Lia deu jeito, mostrou a tradição de decoradora interior do pai dela dentro da casa. Fica muito bonito. E lá naquela época, o meu irmão veio um mês depois. Um mês depois foi em janeiro. Ele não tinha lugar na casa para ele dormir. Ele dorme na rede lá fora no bambu. Ele fala que, Bart, você não tem toalete? Eu vou enviar do Canadá. Ele foi para o Canadá, enviou com mar, com barco. Chegou o dia que a gente está mudando para Caiana. Meu Deus do céu! Então, a gente estava morando lá, Lia deu jeito da casa, e lá tinha as 7 pragas. Foi um mês depois de chega lá, tinha galinhas, tinha porco lá, tudo. Então, esses provocam um pequeno animal que chama chique. Esse chique, ele faz buraco dentro da sua pele e ele bota ovo embaixo da pele. Então, uma noite a gente foi visitar amigos africanos, chegamos às meia-noite, ele olha para os meus pés e fala, o que é isso no seu pé? Ele fica um pequeno bolinho branco, sabe? Uhum. Infectado. E ele fala tinha 50, porque eu estava andando com minhas sandálias abaixo. Ele ficou até 3 horas de manhã tirando esse negócio do meu pé com agulha para abre a pele, tira o saco de ovo. Esse bichinho é o parente brasileiro do chamado bicho de pé. Isso mesmo. É um parente estrangeiro. Bicho de pé mesmo. Então, aconteceu 2 vezes isso, antes de eu aprender de botar sapato. E foi a primeira praga. Outra praga era barata, outra praga era mosca, outra praga era mosquito, outra praga era rato, outra praga era formiga, que se esconderam atrás do papel que ele colocou na parede para ficar mais bonito, um grande ninho de formiga. E a última era o 7, era uma galinha que insistia em entrar dentro da casa, se colocar abaixo do pequeno sofá de madeira que a gente tinha colocado ao lado da porta. Ela colocou lá. A porta se abriu. Ela queria morar com vocês. Ela queria isso. Talvez ele fica... não, mas de qualquer maneira, eram 7 pragas que a gente tinha lá. Que coisa. Mas essas 7 pragas é uma convivência que realmente, nesse princípio de casamento, esses 2 jovens, então, realmente, acho que une ainda mais o casal, não é não? Sim, o que une o casal é que eu estava grávida durante 8, 9 meses dentro dessa casa, sem sanitário, sem truque. Então, ela toda manhã... Quantos filhos? Temos 2. Uma menina e um menino? 2 meninas. 2 meninas. Leonora, sim. Leonora e Ruhia. Ruhia. Sim. Muito bem. Então, toda manhã buscando água no cemitério ao lado, com jerrycan. Ok, bom, tá bom. Também não tinha água encanada, né? Não tinha. Na nossa casa não tinha. Era uma fartura muito grande, né? Fartava tudo, né? Tudo. Olha, você sabe também, quando eu pedi Verônica em casamento e, por fim, recebi o consentimento dos pais dela, porque minha mãe autorizou prontamente e meu pai já tinha falecido. Minha mãe reconheceu Verônica quando a gente, como eu disse, morava em Manaus. Uma vez eu fui a Belo Horizonte e levei uma foto. E tinha Verônica e mais 6 pessoas, 16 mulheres. As amigas dela, tinha uma irmã dela, tinha várias assim, pessoas, tinha 7 pessoas na foto. Aí eu mostrei para minhas irmãs em Belo Horizonte, para minha mãe e uma tia que estava em casa nesse dia. Eu mostrei a foto e falei, quem é Verônica aqui? Porque eles não conheciam ela, nunca tinham visto foto. Cada uma falou uma coisa, só minha mãe que acertou quem era Verônica. Ela falou, essa aqui, ó, ela é a sua cara. Então, quer dizer, a mamãe já tinha gostado dela antes de conhecer ela. Então, ela autorizou tranquilamente. Mas depois que meus sogros autorizaram,
O meu cunhado trabalhava numa fábrica de colchões chamada Pelmex. Essa fábrica de colchão, eles falaram, vem cá, mas você vai casar, mas vocês vão morar onde? A gente não sabia ainda, porque eu era instrutor tempo integral. Eu estava deixando de ser instrutor, ia começar a faculdade, então eu não tinha emprego, eu era estudante e estava deixando de ser instrutor tempo integral. E Verônica trabalhava. Falei, olha, Manaus, nós priorizamos a primeira coisa a providenciar, comprar, é uma geladeira. Porque o calor lá, passarinho voa só com uma asa. A outra asa ele se abana, assim, por causa do calor, né? Também na região sul é muito quente, né? Muito úmida, né? Então, nós compramos uma geladeira. E não tinha mais nada. Tinha um fogão que nós compramos, que o cara ia jogar fora, nós compramos o fogão do cara. Aí o meu cunhado falou, e vocês vão dormir aonde? Eu falei, no colchão que você nos der de presente. Aí ele deu um colchão de casal de presente. Então, nós casamos, tinha um fogão, uma geladeira e um colchão, não tinha cama ainda. E Verônica levou o guarda-roupa dela. Mas a gente estava em muito melhores condições do que vocês. 10-0 em vocês. O conselheiro Rolf Van Tchekos, ele veio visitar, era nosso conselheiro na época. Ele veio, acho que 3 meses depois, ele passa na casa e fala: Lia! Estou morando assim! Ele fica horrorizado. Mas a gente estava contente. Estavam felizes, né? E lembro, nesse período, deve ter tido muitos desafios na área de ensino, né? Com essa mistura étnica, com essa mistura de nacionalidades. Você, holandês-canadense, Verônica, Lia, baiana, agora do Suriname, na Guiana Francesa. Como é que é? Lembro de alguns desafios? Bom, um desafio, como nós éramos os únicos pioneiros em redor, no Rio de Maroni, entre os dois países. Desculpe, 2 segundos. Sim. Eu suis en conférence. Você lembra, Lia, de algum desafio? O Bart vai, já. Sim, era nós ajudamos para fazer as eleições da Assembleia Local, porque já fizemos ensino junto com o Lia, fizemos ensino com o membro do Corpo Auxiliar do Suriname, que era muito, muito dinâmica. A gente era aldeias de quilombos e aldeia índio também. Então, sempre tinha mais que 9 barrais, então sempre tinha eleições. Então, tinha 4, 5, 6 assembleias para eleger, naquela época, 2 dias de Rizwan, né? Dentro dos 12 dias. Isso foi, felizmente. Então, a gente fez a lista de todo mundo. O problema é que os nomes na lista eram do passaporte, o carta de identidade. E na aldeia, são toda família. Então, eles têm o seu pequeno nome de Padinha, em vez de Antônio do Padoá. E fala, quem é Antônio do Padoá? É Padinha mesmo. Então, era para saber explicar para votar e para contas. Então, fizemos isso durante os 12 dias, atravessando o rio com barco para as aldeias, etc., batendo na porta das pessoas 8 horas da noite para a pessoa votar antes do final do 12. Era uma correria. Então, isso era uma correria. Felizmente foi mudado. Então, isso foi parte. A gente fez Lia muito artística. Lia vai contar a coisa artística, as exposições que ela fez para mostrá-lo no salão. Conta aí, Lia. Lia? Não, olha, quando comecei a ensinar lá, né, eu não sabia muito nem francês, nem holandês, nem a língua local. Então, eu peguei aquele livrinho Febarrai, né, aquele vermelhinho. Sim. Então, eu fiz a tradução em holandês, em saramaca e em francês. Aí, quando eu ia explicar Febarrai, eu lia, né? Eu explicava com gesto, pegava coisa da natureza e tudo, e assim que eu ensinava a fé lá no Suriname. Depois, nós tínhamos que
fazer essas viagens nas aldeias, né? Bom, a Salvação é que mais tocava bastante violão, e isso animava o povo, né? Isso atraía a comunidade, né? Então, para poder aula de criança, eu não sabia também como é que eu vou dar aula de criança sem poder falar, né? Aí eu peguei, fiz um álbumzinho com desenhos animados, coisa assim, falar sobre a paciência. Então, tinha um desenho animado com uma borboletinha no nariz do desenho, né, para explicar o que era paciência. Então, eu criei meu próprio álbum de ensino para dar aula para criança dessa maneira. Mas as crianças adoravam, todo mundo se entendia, fazia brincadeiras e tudo. Então, nós tínhamos mais ou menos 2 aulas de criança do outro lado, e depois nós tínhamos do nosso lado 3 aulas de criança. Mais ou menos tinha 5 aulas de criança por semana, na região. Porque... E ensinando dessa maneira. Era ensino mesmo por mímica, o álbum, assim. Quer dizer, você experimentou literalmente na pele aquilo que os nossos amigos persas experimentaram quando vieram para os nossos países, né?